Hotel La Marine é o novo ex-libris dos museus a visitar em Paris. Inaugurado há um ano pelo presidente Emmanuel Macron, este edifício na Place Concorde, que serviu de depósito real de móveis, peças de arte e têxteis a Luís XV e Luís XVI e que após a Revolução Francesa acolheu a Marinha, voltou ao seu esplendor. Após obras que se elevaram a 130 milhões de euros, podemos hoje percorrer os apartamentos privados dos gestores dos bens dos reis franceses que datam do século XVIII, assim como os salões de festas do século XIX, mas também uma coleção de arte inesperada, a coleção do príncipe do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que durante 20 anos vai utilizar uma parte do Hotel de La Marine para expor a sua vasta coleção. Um colecionador atual decidiu convidar assim uma coleção histórica, a coleção de Calouste Gulbenkian, armador arménio que viveu em Paris e acabou por se instalar em Lisboa, para mostrar até outubro a intimidade deste grande colecionador do século XX. Nuno Vassal e Silva é diretor da delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris e comissário da exposição Gulbenkian por ele próprio na intimidade de um colecionador, e diz em entrevista à RFI como foram escolhidas as peças que viajaram de Lisboa até Paris, muitas delas num regresso ao local onde foram adquiridas. No Hotel La Marine está instalada a coleção Al Thani, que é um colecionador atual, um dos mais importantes, aliás, e mais ativos nos nossos tempos, que convidou a Fundação Gulbenkian para apresentar uma coleção sobre o seu fundador. Não é um pequeno museu Gulbenkian, não é uma mostra das highlights da coleção Gulbenkian, é uma leitura que queremos ser diferente, procurar identificar as grandes linhas com que Calouste Gulbenkian escolheu os objetos. E temos objetos das mais diversas naturezas, do Egito até Art Deco, do ouro até ao vidro, em que há sempre algo comum e podemos identificar a importância da preciosidade dos materiais muitas vezes empregas e a forma como eram trabalhados, a excelência da execução, a importância da proveniência, as proveniências reais, as proveniências isso são transversais na coleção, a raridade mesmo das tipologias, o caráter também íntimo. E a exposição está montada como o visitante pudesse partilhar, fosse guiado, e o catálogo tem muitas citações do próprio Calouste Gulbenkian sobre a arte, partilhar, e a proximidade tem com os objetos, esse caráter íntimo dos objetos, quase que ele manipula com a mão, que tenham um prazer de usufruir a beleza dos objetos. E outra coisa também gostava de realçar é que Calouste Gulbenkian não criava hierarquias das artes, não havia as artes maiores, as menores, a do Oriente, de uma forma harmoniosa. Podíamos ver peças egípcias em sua casa com obras do René Lalique, porcelanas chinesas com cerâmicas turcas. Esta relação sempre nestas qualidades que referi. É uma aposta que feita aqui, sobretudo, com a equipe do Al Thani, com o Amin Jafer, que é o conservador-chefe, com quem conheço já há muitos anos, e um grande diálogo que estabelecemos. É como entrar então até se chama aquele gabinete colecionador, abrir a porta e descobre-se então quem era Calouste Gulbenkian como colecionador. Tentamos chegar a essa é sempre uma leitura. Gostaria, porque é sempre uma leitura, uma interpretação, mas creio que o público facilmente, através dos 5 núcleos que nós temos, os 5 núcleos que temos, os objetos preciosos, o século XVIII francês, a arte do livro, que acompanha toda a sua vida. Estamos a falar de arte do livro, são livros, hoje são os livros de artistas, temos obras medievais, renascentistas, obras até o século XVIII, são livros com encadernações e desenhos, alguns impressos, mas com os desenhos originais, como temos um exemplo das obras de Molière com desenhos de François Boucher, e os têxteis do mundo islâmico, que era algo como a família, aliás, nasceu no Império Otomano, uma família arménia que também negociava tapetes, foi o seu princípio, digamos, no gosto estético, e terminamos com a coleção de arte islâmica, com exemplares em que mostram esse caráter de Calouste Gulbenkian, não vamos dizer eclético, porque era muito mais do que isso, porque todos os objetos tentamos mostrar que têm uma unidade, toda a escolha e toda a coleção. Imagino que seja difícil, porque é escolher entre filhos, não é? Mas qual é que é a peça que está aqui, ou as peças que estão aqui, que destacaria?
Então não vou pôr como o gosto pessoal, porque a qualidade é tão elevada. E destaco a cabeça de galo de René Lalique, que ele viu em Paris em 1900 e depois comprou ao artista. Aliás, René Lalique foi o artista vivo que Carlos Gulbenkian mais admirou. Quando se fala que era um colecionador só de arte do passado, não é propriamente. Eu chamava também o Jarre Jaspioro, que ele também viu em Paris em 1900, que pertencia à coleção Rothschild, que é uma obra-prima francesa do século XVIII. O tapete de oração de Tabriz do século XVI, com um ponto riquíssimo em seda. Agora já estamos na Pérsia, saltamos de tentar seguir o mesmo. Livros de horas que temos expostos preciosos, e na parte do mundo islâmico, as civilizações islâmicas, talvez porque a lâmpada, portanto, o jarro de David Mameluco, portanto, quando os mamelucos governaram a Síria, século XIV, Síria e o Egito, que representa pintados em esmaltes, uma cor ainda extraordinária, leões chineses, que falam muito sobre a rota da seda. Nas paredes temos algumas raridades que nunca estão expostas ao público, mesmo português não conhece tanto, como um magnífico desenho, mostra o Pato Morto de Albert Dürer, um estudo para a cabeça de mulher de Watteau e algumas pinturas compradas pelo colecionador. Parece que há também aqui um regresso a casa, que há ali tecidos de Marie Antoinette que foram guardados aqui quando isto ainda era garde-meuble, portanto algo que pertencia à administração francesa. Exatamente, era um guarde-meuble, que aliás os fornecedores traziam as obras que eram compradas para a Casa Real e que depois eram distribuídas. E depois da Revolução, como sabemos, foi aqui que foram guardados muitos dos bens. Nós não conseguimos fazer ligação direta sobre as peças, mesmo de proveniência real, nós não trouxemos, porque esta exposição tem um caráter íntimo, não tem móveis, grandes objetos, salvo a extraordinária pintura do Grand-Duc Richelieu, que está ligada até à própria história deste edifício, mas só gostava de acrescentar uma curiosidade, é que mesmo ao lado desta exposição, Carlos Gulbenkian teve um escritório, aqui no início da Rue Royale, no edifício espelho irmão do Hotel La Marine, e na Praça da Concórdia, do outro lado, foi o primeiro apartamento no Quai Anatole France, que agora chama-se Quai Anatole France, que tinha ao topo de um enorme apartamento, 2 andares no topo de um edifício, o qual eu vi o Hotel de La Marine. É uma coincidência, mas não deixa de ser muito interessante. Estamos a falar a nível de recuperação e a nível de museológico. O que é que achou quando entrou neste Hotel de La Marine após um grande investimento do Estado francês e um investimento se calhar importante e que permite, por exemplo, termos hoje em dia aqui esta exposição? O património sempre tem sido a minha carreira, também ocupei depois o cargo de diretor-geral do património e acompanhei, através da Amin Jaffer, os trabalhos de recuperação, alguns trabalhos de recuperação, e este trabalho foi exemplar. Teve um apoio muito significativo do Sheikh Ahmad Al-Thani, e que ficou com um espaço, que era um espaço que acho que onde se guardava os testes de Mobilier Nacional, para ter como uma galeria por 20 anos, onde eles põem parte da sua coleção, e agora partilhamos com a coleção. Mas foi um trabalho de restauro notável, mesmo a todos os níveis, exemplar do ponto de vista científico, o que acompanhei. E temos um prazer enorme estar aqui com esta exposição, a Fundação Gulbenkian. Ouvimos Nuno Vassalo e Silva, diretor da delegação da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris e comissário da exposição Gulbenkian por ele próprio, na intimidade de um colecionador que está no Hotel La Marine. Esta exposição decorre no quadro da temporada cruzada entre França e Portugal, uma iniciativa da diplomacia bilateral entre Portugal e França que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países e pode ser vista até dia 2 de outubro no Hotel de La Marine, em Paris. Obrigada por ter acompanhado este magazine. Até para a semana.